Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, não sabemos que horas você vai acompanhar essa conversa com o Evangelho para além dos templos, ou seria para além dos tempos, né? E para essa conversa, como sempre, eu vou contar com a presença do meu querido amigo, irmão de caminhada, Marcelo Barros. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite, bom dia, boa manhã, né? Uma alegria muito grande estar com você e com todos e todas que fazem parte dessa roda de conversa. Que ótimo. Hoje, a nossa companheira Ana Helena, né? Está com outros compromissos, não está com a gente, mas a gente deixa aqui o abraço de sempre para essa companheira. Muito importante. Sem muitas delongas, meu povo, neste 26º domingo comum do ano, a gente reza, conversa sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versos 38 ao 48. Essa passagem do Evangelho nos traz mais um encontro entre Jesus e o grupo dos discípulos mais íntimos, né, como a gente sempre chama. E Jesus propõe uma coisa e meio que parece que os apóstolos não compreendem, né, não aceitam muito bem o que Jesus propõe e querem meio que o contrário. Nesse interim, João, um dos discípulos, conta que alguém que não era do grupo dos discípulos estava expulsando o mal das pessoas em nome de Jesus, e ele tinha proibido. Só que Jesus o repreende e diz que ele não deveria ter feito isso. Marcelo, esse é o contexto do Evangelho. O que você pode acrescentar para contextualizar esse Evangelho para quem nos acompanha? Quando a gente olha o Evangelho, Darlan, sempre é bom ver como se fosse um palco em dois níveis. O primeiro nível é o da comunidade que escreve. Esse texto foi escrito mais ou menos nos anos 70 do primeiro século, pela comunidade que se chama Marcos, né, que é uma comunidade, e que estava enfrentando certamente um tipo de problema que era quem pode pertencer à comunidade, quem não pode. Tinha gente que se dizia ligado a Jesus, mas não era da igreja, e então alguns ministros tomam essa atitude intolerante de dizer: você não é da comunidade, não tem direito de usar o nome de Jesus. E provavelmente a comunidade de Marcos contou essa história da época de Jesus para poder responder aos problemas daquela época deles. E responder dizendo, assim como Jesus disse a João que não podia proibir, porque quem não é contra nós é a nosso favor, hoje vocês também têm que deixar aberto. A gente não pode ser intolerante. Existem igrejas cristãs, grupos católicos e evangélicos que vão muito contra isso que Jesus diz aqui. Continua tomando a atitude de João. Quem não é do nosso grupo não pode usar o nome de Jesus, a gente não respeita, a gente não acha que é irmão. Então, esse evangelho é um evangelho que nos questiona muito, porque logo a seguir, Jesus vai dizer: quem der ao menos um copo d'água pelo fato de que alguém é de Jesus, é uma pessoa que está ligada ao reino. Então não tem problema. Ele aceita. Tá certo, Darlan? Certinho, Marcelo. E engraçado hashtag curioso, tá? Que nessa mesma passagem, né, Jesus faz fala uma expressão: quem acolhe um desses pequeninos é a mim que acolhe, né? Que está bem dentro desse contexto que você traz, não é isso? É isso mesmo. Quer dizer, Muito Jesus, bem. os pequeninos do mundo aos discípulos dele. Excelente. Dando prosseguimento, Marcelo, ao mesmo tempo que Jesus não se incomoda que alguém do grupo use seu nome para os libertarem do mal, né? Alguém que ataca quase que
violentamente quem dentro do grupo que faz, como é que eu posso falar? Quando a comunidade faz o que ele chama de escândalo. Como que você pode nos ajudar na interpretação dessa passagem? A palavra escândalo hoje em dia está muito ligada a questões assim públicas, sexuais, econômicas. Então, alguém, por exemplo, um padre ou pastor, que aparece dando um grande desfalque, é um escândalo. Hoje em dia, o problema da pedofilia, que se fala que existe em alguns setores do clero, é um escândalo. Atitudes, digamos assim, claramente contrários ao que a igreja manda, e às vezes provocam escândalo. Escândalo é uma palavra grega que significa pedra de tropeço. Eu, por exemplo, que tenho uma certa, pela idade também por cirurgias que eu fiz na perna, na bacia, eu tenho dificuldade às vezes de caminhar, e às vezes no meu caminho encontro pedras de tropeço, por exemplo, um buraco que não se esperava, um degrau que não devia estar ali, e você, cai, quer dizer, impede o caminho. Então, tudo que impede o caminho da pessoa para Jesus é escândalo. E Jesus diz, ai de quem impedir o caminho. Olha, eu conheço muitos grupos de igreja, padres, pastores, que vivem pedindo o caminho de outras pessoas. Então dizem, não, se você é gay, se você não é casado na igreja, se você é divorciado, se você é comunista, então inventam uma teoria de comunismo que hoje não tem praticamente em lugar nenhum, a não ser em Cuba, e já muito mitigado, né? Mas de não, fulano é comunista. E aí comunista não pode, você não pode votar em comunista não pode ser da igreja. Isso tudo são pedras de escândalo. E Jesus diz, ai de quem fizer isso. Porque aí sim, quer dizer, não adianta falar no nome de Jesus, ser do grupo de Jesus, ter título de cristão e dificultar outras pessoas do acesso a Jesus. O grande critério do Evangelho é tudo que permite caminhar para a vida, para o amor, para a paz. Isso é de Deus. O que impede esse caminho, o que cria divisão, é escândalo. Compreendido. Marcelo, ainda nesse evangelho tem algumas coisas que eu vou usar a expressão incomodar. Me incomoda um pouco, porque a gente vê diversas interpretações. Quando ele traz as 3 frases dizendo que se tua mão te leva a pecar, se teu pé te leva a pecar, se teu olho te leva a pecar, melhor arrancar, melhor cortar, né? E fala que tudo isso, o que te leva a pecar, é melhor tu cortar para não entrar no inferno. Depois ele fala dessa passagem do inferno. Como que a gente pode, numa dimensão pedagógica, assim dizer, traduzir essas 3 frases do Evangelho? Alain, a impressão que eu tenho é que esses textos foram muito interpretados numa linha moralista. Se tua mão te leva a pecar, corta. As pessoas entendiam. Se com a minha mão eu faço uma coisa sexual errada, e errada quer dizer que não é normal, que não é comum, ou os olhos. Então, entendiam nesse sentido moralista. E o que Jesus está dizendo continua aquela história do escândalo. Os olhos, as mãos, os pés, o corpo da gente tem que ser um corpo para doação, para o amor, para o encontro com os outros, para construir juntos a comunhão. E toda vez que ele impede que isso é obstáculo, que é pedra de tropeço, é ruim. E Jesus usa uma comparação, um estilo de falar oriental. Arranque e jogue fora. Quer dizer, o arranque e jogue fora quer dizer não leve isso em consideração. Não é para cortar o pé, não é para cortar a mão, mas é para dizer não leve em consideração. Quer dizer, significa não vale. Então,
Quando eu entrei no mosteiro dos Beneditinos com 18 anos, tinha regra até para caminhar. Então, por exemplo, tinha regra para sentar. Não podia cruzar os pés, cruzar os joelhos. Então, as pessoas davam a isso uma importância enorme, imensa. E o Evangelho de Jesus hoje diz: tudo isso deve servir para a gente se encontrar e para a gente amar e para a gente estar junto. Quando é para dividir, deixa de lado. É isso que eu interpreto assim. Excelente. Por isso que, ainda que sejam polêmicas, ainda que sejam dúvidas, é bom a gente falar sobre para que fique cada vez de mais fácil entendimento. Né? E concluindo esse evangelho, sempre a gente traz uma frase. É muito importante ouvir novamente esse evangelho e pensar se as pessoas, os grupos, os movimentos sociais, e também de outros setores que não são igreja, mas que fazem bem as pessoas e servem a vida, como Jesus quer que façam, né? Como essas pessoas fazem, né? Pode, de uma forma, mais na família de Jesus do que, por exemplo, no ministro de igreja, esperanças, que pregam o outro, que pregam a visão, ficaram do clericalismo. Então, que cada um de nós abra para o caminho comum e o testemunho e a construção do reinado. Muito bem, Darlan, obrigado. Eu acho que nós estamos no domingo anterior às eleições municipais no Brasil. E é muito importante que esse evangelho nos questione sobre nossos critérios de escolhas dos candidatos. Ainda há grupos cristãos que querem um candidato para a igreja, um candidato que seja católico ou que seja evangélico, e vota de acordo com isso. E esse evangelho pode nos ajudar a dizer: o critério não é esse. O critério é servir ao povo. Jesus diz: se você der um copo de água fria a um pequenino, em nome dele, isso é que é ser do evangelho. Então, vamos escolher candidatos e candidatas que realmente tenham como proposta a inserção, a representar o povo mais pobre, mais oprimido, mais desprotegido, e a gente, então, elege, dá o nosso voto a essas pessoas, porque assim a gente também está fazendo aqui. Mas tem gente que vota em pessoas porque é da igreja e pessoas que não têm nenhum compromisso com o povo, que não está nem aí para o que os pobres sofrem. Então é muito importante que esse evangelho nos ajude a voltar aos critérios de Jesus. Muito obrigado, um bom domingo para vocês, uma boa semana e até a próxima semana. Maravilha. Beijo no coração, meu povo, boa semana. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador.